Fala, engenheiro! Seja muito bem-vindo a essa live em plena semana de estradas, né? Para quem está participando aí de 14 a 17, né? Que é hoje, a gente está tendo o nosso curso gratuito Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável em 2025. Então já estão liberadas lá as 3 aulas, né? A aula 1 foi segunda-feira, né? Que foi a aula sobre o mercado, né? A década de ouro do mercado de estradas e também as estratégias lá de atuação nessa área, nesse mercado de estradas de pavimentação. Depois a aula 2, né, que liberou ontem, na quarta-feira, onde a gente falou sobre os 4 pilares de uma obra rentável. E hoje, né, de manhã, já liberou, às 6 da manhã, já liberou a aula 3, né, onde eu te mostrei o GPS para você lucrar com obras rentáveis. Então a gente já está com as 3 aulas aí no ar, né, o curso já rodando, e as aulas ficam disponíveis até domingo, tá? Só até domingo a gente tem aí as aulas disponíveis. A gente está também, né, com os bônus, os presentes surpresa, né, que como que funciona, né? Se você já assistiu, já está sabendo. Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler aqui, né? Você assiste cada uma das aulas, faz um resumo das aulas, posta lá na comunidade de alunos, né? Na nossa comunidade lá do WhatsApp, para você poder concorrer aos 3 presentes surpresa. Na primeira, na aula 1, o presente surpresa é uma análise de obra ou orçamento, né, comigo. Na aula 2, o presente surpresa, que quem já assistiu já sabe, é uma mentoria, né, individual, online, 4 sessões de mentoria. E na aula 3, o presente surpresa é uma bolsa, né, de 70% aí no nosso curso Dominando Obras e Estradas, que a gente vai abrir turma na semana que vem. Tá? Então, é só postar esse resumo aí para poder concorrer, né? E esse momento, né, essa live é o momento que a gente tem aí para dúvidas, né? Momento aberto a dúvidas, né? Como a gente está no curso online, a gente disponibilizou as aulas, né? A gente gravou as aulas e estão lá para poder assistir quantas vezes quiser, né? Eu sempre digo que quando eu assisto um curso online, inclusive eu comprei um curso recentemente, então eu estou assistindo a primeira vez. Então eu assisto a primeira vez já ouvindo ali, vendo, né, prestando atenção. A segunda vez eu já acelero ele, né, me preocupo mais em ouvir mais acelerado e pegar esse conteúdo, né, absorver um pouco mais desse conteúdo. Depois, uma terceira vez eu vou anotando, né, faço minhas anotações, pego o caderninho lá e por aí vai. Então, porque a gente tem esse processo de aprendizado, né? Então a gente passa por esses passos de aprendizado, né? E essa questão aí que eu falei dos presentes, né, para a gente poder produzir um resumo, né? Então a gente tem uma certa facilidade da gente entender, né? Da gente aprender quando a gente está vendo, né? Um segundo ponto quando a gente está ouvindo, né? Além de ver, a gente está ouvindo aquilo, e quando a gente está fazendo, a gente está produzindo, então a gente, fazendo um resumo, a gente consegue gravar mais, né? Absorver melhor aí esse conteúdo, transformá-lo num conhecimento para depois a gente poder aplicar, né? Boa noite, pessoal chegando, Felipe, Helvis, Guilherme chegando aí. Então, essa é a live aí para a gente poder tirar dúvidas, né? A gente tem esse momento aí de interação e estamos abertos aí a dúvidas relacionadas às 3 aulas, né? A aula 1, a 2, a 3, ou assuntos relacionados aí à pavimentação, à terraplenagem, à infraestrutura, né? De uma maneira geral. Só recordando lá que a gente viu na aula 1, né, a gente falou muito sobre mercado, década de ouro do mercado de estradas, e a gente viu principalmente o quanto o mercado de concessões rodoviárias tem crescido, né? A gente tem tido muitas obras públicas espalhadas por aí, mas também obras de concessão. Eu mostrei lá o mapa de São Paulo, eu não tenho dados oficiais, mas acredito, né? Eu tenho quase certeza que São Paulo tem a maior malha aí de concessões. Então, muitas das principais rodovias aí estão hoje nas concessões. Muitos trechos novos, né, estão entrando aí também. Elvis, confesso que consegui somente ver a aula 1. Então, a correria de obra aí não é fácil, né? Então, por isso até que vai ser bom esse feriadão, né? Agora a gente tem um feriado aí, então, na sexta, sábado, domingo tem a nossa Semana Santa, o feriado de Páscoa, né? Que dá pra gente dá para descansar, dá para ir na igreja um pouquinho, né? Rezar um pouquinho e também aproveitar, né? Um tempo de descanso aí pra gente assistir as aulas, né? Então, a aula 1 aí que você assistiu, né? Que a gente tá falando aqui sobre o mercado,
Tá incrível a aula 1, com muita coisa nova, né, muita coisa boa. A segunda aula foi melhor ainda, né, a gente juntou lá, a gente falou sobre os 4 pilares e como aplicar, e depois na aula 3 a gente falou mais do GPS, de como aplicar realmente, né. Então a gente vai ter esses dias aí, até domingo, né, para a gente poder assistir lá e estudar, né, e esse momento, né, agora a gente tem esse momento para poder tirar dúvidas, trazer os assuntos, né. Eu estava falando então sobre as concessões, né, em São Paulo a gente tem muitas rodovias principais até que ainda não estão ainda nesses lotes, né. Um dos exemplos é a Raposo, né, que passa aqui na minha região. Depois de Itapetininga até Ourinhos é um trecho que não tem concessão. Então não tem, é um trecho que nem é duplicado, né? Há pouco tempo teve alguns anos, foi acho que em 2018 mais ou menos, andou tendo algumas obras lá nesse trecho, mas aí ao invés de duplicar eles fizeram vários trechos, né? Alguns trechos lá foram feitos mais urbanos, aí foram feitos uns dispositivos meio alongados, uns pedacinhos de duplicação, né? Mais esses trechos urbanos. Então acabou melhorando um pouco aí a condição. E nesses intervalos, né, onde não tem esses dispositivos, foram feitas várias faixas adicionais. Então, quando tem uma faixa adicional, você já tem muito mais facilidade ali, né, de trafegar, de ultrapassar um veículo pesado, né, um caminhão, uma carreta. Então deu uma boa melhorada nela, mas não é ainda uma duplicação, não é um trecho duplicado, né. O pessoal falando aqui, Elvis trabalha com topografia e projetos, aí legal. Então tem uma vivência de obras todo dia, é bom aprender mais. É isso aí, Elvis. Né, se você mexe com topografia, mexe com projeto, né, você domina a fundo aí uma boa parte aí das nossas obras, uma atribuição importante das nossas obras. Então quem tem conhecimento de projeto, quem tem conhecimento de topografia já se destaca na nossa área, né? Mas para você trabalhar, para você fazer gestão, você também tem que desenvolver as outras competências, as outras áreas aí, como laboratório, por exemplo, como gestão mesmo, né? Gestão de uma equipe, liderança, né? Acompanhamentos ali de produtividade e tudo mais. Então, tudo é envolvido, né? Então, parabéns a você que, né, que já está numa área aí bem importante e que está aí sempre querendo aprender mais, né? Como você comentou. Então, é importantíssimo isso, né? Muita gente começa às vezes por topografia, depois mais para frente até abre uma empresa, começa a fazer obras, né, executar obras. Então é importante a gente ir sempre aprendendo, né. Outra área importante também que muita gente começa e depois acaba tendo bastante bagagem também é laboratório, né. Quem começa pelo laboratório, trabalha com laboratório, não é passado para trás, né. Então entende muito bem ali da execução de ensaios e tudo mais, então depois você acaba se destacando, você indo para execução, indo para gestão também de obra, né? Você acaba tendo bastante bagagem, né? Tem muita gente que começa também por orçamentos, né? Também importantíssimo, mas depois precisa ter essa vivência mais prática, ter um pouco de conhecimentos mais de topografia, como o nosso amigo aí, mais laboratório, porque tudo vai juntando, né? Tudo a gente vai agregando aí para poder fazer uma boa gestão, né? Mas gente chegando, o Souza, PH Souza entrando, boa noite. Né, então estamos aí na live de Tira Dúvidas, né, podem trazer dúvidas, assuntos aí sobre a nossa semana de estradas. Se você ainda não assistiu, as aulas ficam disponíveis aí até domingo à noite, tá? Na segunda-feira a gente já abre turma aí para o nosso curso Dominando Obras e Estradas. O Elvis está no 5º ano de engenharia, aí ó, já tá quase pegando o canudo, né? Quase formando aí. Hoje acho que toda engenharia, acho que são 5 anos, né? Quando eu fiz lá atrás, noturno era 6. Né, diurno era 5, mas depois, alguns anos depois, a gente teve aquela mudança na grade horária, na carga horária, né, e aí acabou reduzindo. Acredito que hoje já nem exista mais engenharia com 6 anos. Então já está se formando aí, né? Quero ver se consigo trabalhar na gestão e medição mais para frente. É isso aí. A gente sempre tem que ter o próximo passo, né? A gente sempre tem que pensar na nossa carreira em curto, médio e longo prazo, né? Eu nem imaginava, né? Mas quando eu entrei, né? Quando eu comecei, eu falei um pouquinho da minha história na aula 1. Eu entrei para trabalhar na massa, né? Na equipe de massa, eu era técnico em desenho de construção civil, né? Da ET Fernando Press, que hoje é ETEC, né? ETEC, que são as escolas técnicas estaduais aqui de São Paulo. E aí eu caí na área, fui trabalhar lá.
Então, na equipe de massa, a gente fazia fresagem, né? Então a gente precisava de alguém que tivesse facilidade ali com números, com cálculos, cálculo de volume, né? Volume, depois joga a densidade para transformar o CBOQ ali em toneladas. Então eu precisava pegar aquele mapeamento, né, que tinha prévio, né? Uma coisa também que é importante se pensar numa obra dessa de fresagem, é feito esse mapeamento, né? Ó, vai fresar dessa estaca até essa, né, com essa largura, então temos comprimento, largura, espessura, mas tudo isso é feito com a pista operando, né, com a pista rodando. Então, não se tem aquela visão exatamente do que está acontecendo, de como que está ali as trincas, né? Qual o comprimento exato, largura exata. E aí quando você fecha a pista, aí você consegue enxergar melhor. Você está andando a pé ali, você está enxergando melhor. Então, às vezes, dá diferenças ali, né? Esse comprimento, às vezes, é um pouquinho maior ou um pouco menor, as larguras também, e até o quanto tá trincado, né? O quanto está danificado ali o pavimento. Então, esses pequenos ajustes aí é feito mais na hora que você fecha a pista, né? E uma dica importante também que eu aprendi lá no começo, né, para você enxergar as trincas, né, como está realmente o pavimento, você olha contra o sol você tem uma visão melhor do que a favor do sol, né? Então olha a dica de ouro aí. Então isso aí a gente já usava muito lá no trecho nessa época, e aí eu entrei, né, então tinha os apontadores lá na obra, tinha encarregados lá na obra, e aí precisava de alguém, né, com um olho mais técnico. Eu não tinha conhecimento nenhum de estradas, né, eu só trabalhava com escritório de engenharia, com projetos de residência, né, obras de residência, e aí entrei lá para ficar fazendo isso. Então eu ficava mapeando, né, amarrando ali com a trena exatamente o começo, o fim, ajustando ali o que ia ser feito, e calculando volumes e ajustando o tempo todo, porque a gente tem variações, né, conforme a gente vai soltando a massa, vai fresando, vai soltando a massa, a gente pode ter variações. E naquela época, nesse início de obra, a gente não tinha nem sensor na fresadora, então a fresadora era meio que no manual ali. Passou vários meses, como era a minha primeira obra, eu nem sabia que existia um sensor, passou vários meses para chegar um sensor e a gente tem um pouquinho mais de precisão, né? Mas os perrengues que a gente passa. Mas então, lá no início, eu nem imaginava, né? Eu não tinha noção do que era a área e de como eu poderia progredir, né? Futuramente eu podia, né, alçar outros voos, podia desempenhar outras funções mais para frente, né? E aí eu estava estudando engenharia, né? Eu tinha feito o primeiro ano, na verdade eu tinha feito o primeiro ano e depois tinha trancado, né? Não tinha grana, então tinha trancado o primeiro ano. E aí eu voltei a estudar e fui levando a faculdade, e aí meus 6 anos acabaram virando 8, com um que eu parei, mas um outro também que eu fiz algumas matérias, porque também eu ficava um pouco longe onde eu estava trabalhando, que era em São Paulo, no caso, eu ia 2 vezes por semana para lá, não pesava tanto. E acho que todo mundo passa esses perrengues, né, de tentar não perder a aula, né, conseguir estudar e tudo mais. Mas são os passos aí que a gente tem que ser forjado no fogo, né? Então, né, você está querendo aí, né, trabalhar mais a gestão, medição, você já mexe com topografia, já mexe com projeto. Então é importantíssimo, né, você ir se aprimorando no que você faz, né, sendo cada vez melhor no que você já conhece, no que você já entende, e também ir agregando outras coisas, e aprendendo outras coisas, sempre querendo aprender, né, sempre querendo construir melhor aí os seus conhecimentos, né. Mais gente chegando aqui, boa noite, Diego, Hugo, engenheiro Hugo Silveira. O Elvis aqui, estou com uma situação de obra. Temos um calçamento pronto já antigo e precisamos pavimentar. Estamos com a ideia de, em vez de fazer reperfilamento, preencher com BGS e depois a capa. Será que agrega? Olha, eu já vi deixar pavimento por baixo sem demolir e depois subir, né? Aqui na minha cidade mesmo teve uma, daí a gente subiu com rachão e ficou a drenagem, ficou lá embaixo funcionando do jeito que estava, né? Aí foi feito um aterro lá com o rachão. Então hoje, se tem alguma água por baixo, ela tem até para onde correr, né? E aí depois teve o pavimento em cima. Então precisa ver quanto que vai subir, né? Porque também, se você tiver muito pouca espessura, né, preencher com BGS, a BGS ela vai ter as espessuras mínimas, né? Se não me engano, por norma, acho que é 10 centímetros, se eu não estou enganado, né?
vai fazer uma rua local de loteamento, geralmente aí você faz uma BGS aí com uns 10. Então eu acredito que se não fugir dessa espessura mínima, eu não vejo problema, né? Outra coisa que você pode fazer também, pode se escarificar, né? Ao invés de demolir aquele pavimento de baixo, pode dar uma escarificada nele, né? Bate, daí ele já fica como se fosse como se você tivesse lançado ali, feito um reforço ali com material demolido também, né? Isso também é muito comum, né? Já fiz muito em obra, a gente fazer um reforço ali no subleito, fundo de caixa, alguma coisa assim, com material de demolição, material demolido, né? Então também pode funcionar bem, mas toma cuidado com a espessura mínima da BGS, tá? É importantíssimo isso aí, porque senão você vai estar fora de norma, né? Mas tudo vai de avaliar, né? Avaliar certinho como que é o local, né? Mas eu acho que teria essas duas ideias, ou subir ele já direto na base, ou talvez dar uma moída nele, né? Compacta ali, bate aquele fundo lá, ele vai ficar inerte lá no fundo, né? Então é uma ideia. Mais gente chegando aí, Valmir chegando, boa noite. Então estamos aí em plena semana de estradas, né, de 14 a 17, a gente teve a liberação das 3 aulas, né, aula 1 lá sobre o mercado, né, sobre a década de ouro do mercado de estradas, aula 2 sobre os 4 pilares de uma obra rentável, e hoje liberou a aula 3 do GPS para você lucrar com obras rentáveis. Então, nesse momento a gente tem aqui lives, né, de tira dúvidas, é o momento para você trazer as suas dúvidas, né, já está rolando aí os presentes surpresa, você assistiu lá, tem a maneira lá, né, de você concorrer a eles, né, fazendo os resumos lá das aulas, postando lá na comunidade lá do WhatsApp, para concorrer aos presentes. E as aulas ficam disponíveis até domingo. Na segunda-feira, né, semana que vem, a gente abre novas turmas aí para o nosso curso Dominando Obras e Estradas. A gente estava falando então lá sobre a parte do mercado, né, sobre a parte das concessões, e eu estava citando aqui, né, só voltando, eu estava citando a Raposo Tavares, então a gente tem esse trecho, né, é um dos trechos aí futuros, né, de leilões futuros, não vai ter duplicação, por enquanto lá naquele trecho, mas aí acaba dando uma boa melhoria lá naquela pista, né, de Itapetininga a Ourinhos, então já vai ter operação, já vão ter melhorias lá, né. Então assim, são várias rodovias, né, em São Paulo aqui, muita rodovia que não tinha concessionária, agora está entrando, né, a gente viu recentemente agora em março, né, acho que finalzinho de março, que terminou a Via Oeste, né, começou a Rota Sorocabana, aqui na minha região, então ampliou bastante, tem uma malha bem maior do que era, uma parte da Via Oeste virou a Nova Raposo, e o restante dela virou Rota Sorocabana, e ampliando, né, então indo para Salto, até para o lado de São Miguel Arcanjo, descendo aqui também para depois de Piedade, aqui também continua um outro trecho, então a gente tem muita obra, muita rodovia. E aí todas essas concessões a gente acaba tendo uma certa constância de obra, né? Diferente de órgãos públicos que às vezes depende de decisões políticas, né? Porque a gente sabe que toda obra, né? Se vai sair uma obra ou não, né? Se vai fazer alguma intervenção naquela rodovia, você sempre depende de orçamento, depende de vontade política também. Então nas concessionárias é um pouco diferente, porque eles já têm logicamente a sua malha, tem tudo ali que tem que restaurar, né? Tem que fazer as restaurações. A gente vê, né, que quando é no político parece que tem um pouco mais de obra até nas concessionárias, é um movimento aí até, acho que para poder aparecer um pouquinho mais, né, que os governos, né, que são responsáveis, no caso, o governo do estado, ou se a concessionária for federal, eles sempre querem, né, se dizer que eles estão fazendo as obras. No fundo mas eles acabaram passando para a concessão, né, passando a responsabilidade para a concessão, mas aí parece que eles querem que confete vá para eles. Então, em épocas aí de eleição, aí parece que tem um pouquinho mais de obra, tem concessionário. Mas, de uma maneira geral, como falei, arrumar o pavimento, fazer ampliações, eles têm um cronograma, né? Cronograma todo já definido, né? Para os 30 anos aí geralmente são as concessões, então tem uma constância de obras, né? Muitas obras. E principalmente no obra de concessão, né? Para quem nunca trabalhou em concessão, a gente tem um controle um pouco melhor de qualidade, projetos melhores, né? Eles gastam um pouquinho mais com o projeto, eles pensam também no longo prazo, então fazem obras já para durar, fazem obras para daqui a 3, 4 anos, não tem que fazer um próximo recapeamento, né? Conseguir fazer algumas intervenções básicas ali, que sempre tem, né? Um tapa-buraco, um sela-trinca. Então se pensa mais no longo prazo, então acaba se desenvolvendo mais
mas as técnicas ali de engenharia, normas, né? As grandes concessões têm as suas próprias normas também, e se pensa num pavimento que dure mais, né? Que seja mais para o longo prazo, né? O Elvis, eu estou perto da Via Araucária, em Irati, aí ó, a Via Araucária já tá bombando, né? Hoje acho que eu compartilhei um story de algumas obras aí que saiu, né, da Via Araucária lá que estão para começar, vai ter bastante obra lá no Paraná, né? Como eu falei na aula 1, vai virar um canteiro de obras, muita duplicação, né? Trabalhei na antiga concessão no Caminhos do Paraná, é legal. Caminhos do Paraná, de qual lote que era, quais municípios era, né? Se você puder falar aí pra gente, essa eu acho que eu não acompanhei muito de perto. Eu trabalhei na Rodonorte, né, quando era CCR ali, passava sempre na Triunfo lá em cima, né, vindo por Londrina, e eram vários lotes, né, daí agora terminou tudo, e esse ano agora, né, saíram alguns que eu coloquei lá na aula, se não me engano tem mais 2 ainda para sair, né. Boa noite, Matheus, chegando aí, lote 4. Lote 4. Quais municípios eram esse caminho do Paraná? Era pro lado de Cascavel, BR-277, né? Ponta Grossa até Cascavel, certo? Acho que deve ser esse aí o trecho. Uma das rotas importantes aí, BR-373. É uma das rotas importantes, né? Se for essa, né? Para ir lá pro oeste. BR-476. O sul pro oeste ali do Paraná, né? Então, o Paraná a gente sabe que é uma região que tem muita indústria, né? Também o agro forte também, né? E muita passagem ali, né? Liga São Paulo com o sul, né? O eixo Rio-São Paulo, que é o eixo comercial mais movimentado, né? E aí descendo ali pro sul, passa ali pro Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, toda aquela região, né? Lá, Araucária, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Irati, Guarapuava, aí, ó, cidades importantes, Prudentópolis, legal. Então, a gente tem aí essas concessões espalhando aí para todo lado, né? E também eu mostrei o mapa lá do Brasil que tem vários, né? Vários lotes de concessão, a gente tem um cronograma, né? Com muita concessão aí entrando e a gente precisa, né? Acho que passou da hora já da gente melhorar as condições aí da nossa infraestrutura, né? E as concessões elas vêm ajudando muito nisso, né? Eles vêm trabalhando muito em a gente aumentar a capacidade das vias, de melhorar a segurança, melhorar o conforto ao usuário, diminuir o custo, né, de cargas principalmente. Né? Você imagina a gente tudo a gente leva em caminhão, né? Então a gente atravessa o Brasil, né? A gente conversa com caminhoneiros aí que sai do Rio Grande do Sul, vai lá para o norte, para Amapá, para Rondônia, né? Então tudo em caminhão. Então, infelizmente, essa é uma cultura, né, que se instalou aí, que a gente acabou tendo, né? A gente foi sucateando as nossas ferrovias ao longo das décadas, né? E a gente foi transportando tudo no lombo de caminhão, né? O que acaba não sendo tão eficiente, principalmente com rodovias precárias, rodovias de pista simples, né? Com uma malha aí que a gente tinha aí nos últimos, vamos dizer, 30 anos antes de começar as concessões. Porque tem mais ou menos isso, né? A VOS terminou aqui com 27 anos, ela era o lote 12, né, de concessões, mas teve vários lotes já meio que junto. Então vamos arredondar aí para uns 30 anos mais ou menos, quando começaram as primeiras, né? A Ponte Rio-Niterói, a Nova Dutra, né, que nem era a Nova Dutra ainda antes de ser CCR, né, acho que era concessionária Nova Dutra mesmo, mas antes da CCR. Começou alguns anos antes, alguma coisa assim. Então deve ser, se eu não me engano, o VS começou em 98, acho que 96 deve ter começado as primeiras concessões. A Rio Teresópolis lá também. Então, assim, das mais antigas, né? Então a gente foi sucateando as nossas ferrovias e a gente não tinha boas rodovias, né? A gente até tinha boas rodovias, né? Como Castelo Branco, por exemplo, a primeira, né, de classe especial no Brasil, tal, com plataforma gigante, tal, com várias faixas de rolamento. Depois a gente foi tendo outras rodovias que já nasceram grandes, né? Já nasceram duplicadas e tudo mais, mas isso era a exceção. Né, era exceção, não era a regra. A regra era muita rodovia, pista simples por aí, muita rodovia precisando de melhorias de aumento de capacidade, de segurança, tudo mais. E aí a gente foi tendo esse movimento, né, e a gente já passou da hora, né, da gente melhorar a nossa infraestrutura, a gente melhorar a nossa capacidade de transportar de uma forma econômica, né, de uma forma segura, de uma forma eficiente, uma forma
até moderna, né, a gente pode dizer. E esse olhar, né, esse olhar de longo prazo das concessões, a gente vê, por exemplo, né, eu vou dar exemplo da Vioes de novo, quando a gente fez lá aquela marginal na Castelo Branco, né, para quem conhece o trecho, chegando ali em São Paulo, inclusive hoje está em obras, né, é uma das obras que acabou ficando, a concessionária terminou, mas ainda tem que entregar essas obras, as marginais ali da Castelo, mas a primeira parte, na primeira fase dessas marginais, a gente fez em torno do ano 2001, e aí foram feitos em concreto, né, foi feito todo em concreto, então ficou todos esses anos, né, ficou 25 anos, né, praticamente 24 anos, ficou aquela pista de concreto. Então, tem restauração, tem conserva? Claro que tem, né? Tem que trocar juntas, né, de tempos em tempos, e eventualmente tem que fazer manutenção em alguma placa. Daí você vai, quebra a placa inteira e refaz ela. Mas assim, não tem nem comparação, né, se tivesse feito tudo de pavimento flexível, né, de asfalto, de saber o quê, não tem nem comparação quanto se teria gastado nesses 24 anos refazendo, fazendo um reparo profundo, fazendo tapa-buraco, recapeando essa pista, né? Então, no longo prazo é uma economia muito importante. É lógico que também não é, né, um pavimento rígido desse, não é indicado para qualquer lugar. Né? Não adianta sair fazendo, então vamos fazer tudo em pavimento rígido. Não é assim, porque ali tinha um tráfego, né, tinha um VDM altíssimo, que comportava, né, que pedia um pavimento desse. E hoje, né, como se faz aquelas pavimentadoras gigantes lá de formas deslizantes, você praticamente não tem armação, né, porque você tem as barras de ligação, barras de transferência ali, e alguma placa que não é retangular, né, aí você arma ela, né, por exemplo, você vai chegar na praça pedágio, começa a abrir, aí você começa a ter placas trapezoidais, né, vamos dizer assim, aí você arma, senão não tem armação, é uma placa 22 centímetros geralmente, mas assim, se consegue fazer em grande escala, consegue abaixar o custo, né? Mas não é uma solução para sair fazendo em todo lugar, né? Não é para qualquer rodovia aí a gente vai gastando com isso. Para isso serve a engenharia, né? Para isso a gente tem que fazer conta, a gente tem que fazer as viabilidades, né? Tudo tem que ter uma viabilidade financeira, viabilidade, né, econômico-financeira. E a gente também não pode, por um lado, né, a gente tem falado muito isso no grupo de dúvidas lá no WhatsApp, né, se você está no evento e não está participando do grupo de dúvidas, entra lá, né, tem a comunidade do WhatsApp, e dentro da comunidade do WhatsApp tem um grupo, né, na comunidade a gente só coloca os avisos, né, não fica negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, é fechado, tá? No grupo de dúvidas também ninguém fica dando bom dia, boa noite, mas lá a gente traz os assuntos e as dúvidas aí relacionados à pavimentação, ao evento, né? Então lá a gente conversou bastante esses dias, né, também sobre qualidade das rodovias, né? Então a gente, pensando em melhorar a qualidade, a gente pega lá vários tópicos, né? Dentro lá de um projeto, imagina você vai começar uma obra. Então alguém fez um projeto, alguém fez um dimensionamento, alguém fez um estudo de tráfego, né? E que podem haver falhas, né? A gente pega muitas obras às vezes aí com falhas, né? Não foi feito um projeto, não se quis gastar muito com o projeto, quis um projeto só meia boca. Infelizmente isso acontece, né? Igual obra residencial, a gente pega lá, o pessoal faz aquele, já tem até um nome, é planta de prefeitura, né? O que é uma planta ali da geometria ali da casa, né? Não é bem um executivo da casa, mas ele mostra ali as paredes, as coisas, para quê? Para ser aprovado na prefeitura. Então, só tem essa função legal, vamos dizer assim. E depois tem os detalhamentos, né? Hidráulica, elétrica, automação hoje em dia, né? Fundação, estrutura, né? Então, todos os detalhamentos. Então, infelizmente, também infraestrutura, às vezes a gente pega órgãos, né? Que também parece que não querem gastar com o projeto, querem fazer só aquele projeto ali, meia boca, né? E quando a gente vai começar a obra, a gente tem que ver muito bem o que está no projeto, se tem alguma falha, se cometeram algum equívoco ali, deixaram de fazer algum estudo que fosse importante, né? Até para a gente evitar algum tipo de problema. Mas aí a gente vai começar a obra e a gente vai fazer todos as sondagens, né, as nossas sondagens, vamos lá, estudar a pedreira, né, fazer uma dosagem lá, um projeto lá de base, um projeto lá de saber o quê, e vamos tentar fazer o melhor possível, né? E vamos acompanhando a obra, né? Sempre com controle de qualidade, né? Mesmo onde não tem muita exigência,
o cliente às vezes não exige. Por exemplo, loteamento. Chega no loteamento, às vezes quem está lá, quem te contratou, não entende muito disso. Mas você tem que ter. O controle tecnológico é para você, para sua empresa, né? Para sua execução da obra, para garantir que você está fazendo bem feito. Não só para mostrar para o cliente, né? Você tem que fazer bem feito, tem que dar garantia daquilo. Então, por um lado, a gente tem isso que a gente tem que aumentar a qualidade, a gente tem que melhorar, né? Atingir níveis de excelência na execução dessa obra. Né? A gente tem que chegar nessa qualidade. Né? Até está dentro lá dos pilares, né? Só dando um spoiler para quem não assistiu, você não assistiu, as aulas estão lá no YouTube, todas disponíveis, né? Só fazendo um resuminho, a gente tem os 4 pilares de uma obra rentável. O primeiro pilar é a evolução, e a gente já acabou falando dele aqui, né? A gente foi estudar uma obra que fosse começar e que ela tem que ser uma obra rentável, uma obra com qualidade. Então, a obra tem que evoluir para isso. Aí no segundo pilar, a gente fala sobre o planejamento, então a gente vai planejar essa obra e a gente vai estudar tudo que precisa ali para ela sair, né, de uma maneira que consiga ser rentável. Depois, no terceiro pilar, a produtividade, né, a gente tem alguns gargalos de produtividade, algumas coisas que acabam emperrando que a gente tem que cuidar, né, e às vezes a gente ir fazendo correções aí para ir otimizando, melhorando essa produtividade. E o quarto pilar, né, que aí já cai nessa parte do custo, é o custo com qualidade. Então não adianta a gente querer abaixar os custos ali se a gente for prejudicar a qualidade. E aí, né, fechando esse ciclo, a gente sempre tem que tentar melhorar a qualidade da obra. Às vezes fazer coisas acima do que o projeto pedia, para a gente poder ter um nível de qualidade maior. E aí, por outro lado, eu dei o exemplo aqui do pavimento rígido, né? Eu falei que ele não é aplicável em todas as situações. Às vezes tem rodovias que nem tem tanto tráfego, não tem tanta demanda assim para a gente querer fazer uma solução dessa. Então, por um lado, eu tenho que também ter um projeto muito bem feito, né? Não adianta esse projeto meia boca querer lá fazer uma placa de concreto achar que vai aguentar, porque aí já não vai, se você não tiver a base bem estudada, os cuidados com a drenagem, a terraplenagem e tudo mais, não é o pavimento que vai salvar ali a pele, né? E também essa questão de recursos, né? A gente sempre tem que fazer uma obra, né, que ela funcione muito bem, ela tenha muita qualidade, mas também que ela não desperdice, né, recursos, né? Tem o lado de quem está executando, né, de não desperdiçar os recursos porque vai destruir o lucro ali da obra, e tem o lado do cliente também, da obra não está gastando mais do que ela poderia, ela não está superdimensionada. Então você imagina se a gente fosse fazer uma rodovia, né, que fosse uma rodovia pequena, que não tivesse muita demanda, e fosse lá fazer um pavimento mais caro, fazer placas de concreto e tudo mais. Então, eu iria estar colocando recursos a mais, né, e os recursos do Estado, né, do orçamento que a gente tem, eles são finitos, né, por mais que a gente tenha sempre essa possibilidade né, que a gente diz que o governo, o Estado, né, tem a maneira de imprimir moeda e tal, mas é o que acaba destruindo a economia, né? Quanto mais se imprime moeda, acaba mais gerando inflação lá na frente. Mas vamos considerar que o orçamento é finito, né? Então os recursos desse orçamento são finitos. Então, se a gente colocar algo que seja excessivo, né, superdimensionado, nesse meu exemplo, uma estradinha de terra, aí a gente for sair fazendo um pavimento parrudo e placas de concreto, então a gente vai estar deixando de usar recursos numa outra obra que a gente poderia fazer. De repente a gente poderia fazer uma outra obra junto com essa, com o mesmo recurso. Então, também não, né, a gente não pode pensar também em só qualidade em excesso. Tá? Então tudo a gente tem um limite. A gente tem lá, por norma, né, a gente tem lá, dimensiona o nosso pavimento para 10 anos. Uma das preocupações é que muitas vezes acaba não durando isso. Mas a gente tem que garantir que ele dure, né? Mas nunca com tudo muito superdimensionado, né? Então é um ponto importante esse. Os pilares, então, né? Para quem já viu as aulas aí, a gente tem esses 4 e é fundamental a gente ter em mente os pilares e aplicar os pilares, né? A gente chegar numa obra já pensando nesses pilares e como a gente vai colocar isso em prática para poder otimizar esses resultados, para conseguir trazer mais resultados na obra. Eu também dei o exemplo, né? Se você não faz obras, não executa obras, né? Mas você trabalha fiscalizando, você está no órgão, né, que contrata as obras, você também pode fazer essa analogia aí dos pilares, né?
que são outros 4 pilares que a gente poderia chamar. O primeiro, as otimizações do contrato, né? Então, o que eu consigo melhorar nesse contrato? De repente tem coisas lá que não tem tanta necessidade, a gente pode enxugar. A gente sabe que quando começa uma obra, né, sempre tem serviços não previstos, né? Sempre tem coisas que o projeto não previa, ou que a gente escava e a gente encontra coisa enterrada lá, interferência enterrada, que vai ter que mudar coisas, mudar uma tubulação, às vezes até uma proteção em alguma interferência. Então, vão surgir coisas que, por mais que o projeto seja bem feito, tem uma interferência ou alguma coisa que surgiu lá que não estava no escopo, né? Então, vai necessitar do aditivo. E também pode ser que, às vezes, o projeto também se gastou muito pouco com o projeto, e ele acabou ficando deficiente. Então vão surgir coisas que vão aumentar serviços, né? E aí, por outro lado, podem ter coisas também para otimizar, podem ter recursos que não tenha tanta necessidade, você possa até tirar aquilo da frente, né? E isso, tanto sob a ótica de quem está fiscalizando vai conseguir reduzir o valor da obra em algum ponto, quem está executando também. Não é interessante ficar amarrado na obra fazendo um monte de serviço. O que o empreiteiro quer? Ele quer fazer a obra, né, faturar, ter o seu lucro e ir embora, né? Ele não quer ficar fazendo um monte de coisinhas que às vezes são desnecessárias, né? Então é melhor para todo mundo algumas coisas que se puder otimizar, né, tirar ali da obra, cancelar, que não for fazer muita referência, alguma perfumaria, drenagem, alguma coisa que foi dimensionado, mas o primitivo estava diferente, quando você chegou lá não tem necessidade. Então tem várias coisas em que a gente pode otimizar. Um segundo ponto, né, segundo pilar da fiscalização, podemos chamar assim, seria parcerias de longo prazo, né? Então não seja quebra-gato, não seja aquele que contratou a empresa ali e vai só esfolando, né, para estar né, como é que fala? Não torça pro jacaré no filme do Tarzan. Né? Tem gente que, infelizmente, parece que não quer que a obra saia, não quer que a obra desenrole, né? Tá sempre ali no embate ali com quem está executando a obra. Então, a obra é sua, né? A obra precisa sair, a obra precisa desenrolar, né? Então essas parcerias de longo prazo, a empresa vai querer participar de outras concorrências, outras licitações, né? Todo mundo tem que atingir seus objetivos, né? O cliente tem que ter a obra no prazo, com qualidade, né? No custo, e quem está executando tem que executar direitinho, pagar todas as contas, gerar todos os empregos que for gerar toda a economia, né, local ali que for gerar, e ir para a próxima obra, né? Um terceiro, né, pilar da fiscalização seria o prazo da obra, né? Importantíssimo, né? Tem obras até que tem multa, né? Obras às vezes de concessão, muitas obras industriais aí também tem multa por dia de atraso, tudo mais. Mas mesmo que não tenha, é fundamental, né, que as obras sejam feitas no prazo. Para quem está executando, ele sempre vai querer no prazo, porque para ele é custo, né? Mas para quem está contratando a obra, tem essa questão, esse compromisso, né, de entrega da obra, o prazo que seria feita a obra. Então é fundamental também estar atento a esse ponto. E o último ponto lá, a qualidade, né? Da mesma maneira, com custo, com qualidade lá nos pilares. Para quem está sobre a ótica ali da fiscalização, também o custo para ele não vai fazer diferença se não tiver algum aditivo que for onerar o contrato. Mas a qualidade, ele vai cuidar daquela via no longo prazo, né? Ele vai ficar dando manutenção naquela via, fazendo conserva naquela via. Então, quanto melhor ela for executada, às vezes a gente faz algumas mudanças, muda o método construtivo, faz alguns ajustes na obra que vão melhorar no longo prazo a vida útil dessa obra, né? Então é fundamental esse ponto aí de qualidade, né? Então buscar essas melhorias de qualidade, né? O pessoal chegando aí. Pessoal, então hoje a gente está aqui falando, né? A gente está tirando dúvidas sobre a Semana de Estradas, né? Se você ainda não assistiu, as aulas estão disponíveis, né? Aí no YouTube. Já estão disponíveis lá no YouTube, né? A aula 1, aula 2, aula 3. E a gente está aqui, né, as aulas estão liberadas aí até domingo, né, até domingo à noite. Na semana que vem a gente abre uma nova turma aí do nosso curso Dominando Obras e Estradas. Então quem tiver alguma observação, dúvida, sugestão, qualquer assunto aí sobre as aulas, né, que a gente teve, esse é o momento para vocês trazerem aí, né, para a gente conversar, ou outros assuntos também sobre terraplanagem, pavimentação e infraestrutura. E se você ainda não está concorrendo aí aos presentes surpresa, já dando spoiler para quem não assistiu, né, lá dentro a gente falou como você pode
concorrer aos 3 presentes surpresa, né, de cada uma das aulas, né, postando lá o seu resumo, fazendo o seu estudo. Então a gente tem esse feriadão aí até domingo aí, para quem não assistiu às aulas, para poder assistir, né? Eu espero vocês aí nas próximas lives e nos próximos conteúdos. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. E se você ainda não assistiu, as aulas estão todas disponíveis lá no YouTube. E eu vejo vocês também lá no nosso grupo de dúvidas, dentro da comunidade do WhatsApp. A gente tem o nosso grupo de dúvidas, você pode estar trazendo lá as dúvidas, os assuntos, tá? Olha lá, a Maíra falando, vou maratonar, é isso aí. Seja bem-vinda, né? A gente tem aí alguns dias aí para a gente poder maratonar. E eu espero vocês lá no grupo de dúvidas. A qualquer momento o pessoal está postando dúvidas, assuntos relacionados à pavimentação. Eu vejo vocês nos próximos conteúdos. Até mais!